Olá, cá estamos nós gravando mais uma vez o nosso canal de Guia dos Perplexos, na sequência da série Alquimia. O último vídeo foi o Albedo, o de número 4, onde nós tiramos a venda, digamos assim, dos olhos de vocês. Então, em termos alquímicos, tudo começa com as trevas. Lembrem que na Bíblia também, no princípio Deus criou o céu e a terra era solidão e caos, e as trevas cobriam a face do abismo. Então, pronto. Tudo começa com as trevas. Então, a venda nos olhos, a venda negra nos olhos, portanto, aqui de trás dessas trevas está já o material a ser trabalhado. Mas as trevas, no caldaico Keshek, quer dizer, em hebraico Keshek, que significa a deusa da noite, das trevas e das sombras, encobre o que vai ser feito. Então, o iniciante aqui, ele não tem nem mesmo a visão do caos, que só vai aparecer aqui. Olha só, o caos está aqui. Então, não é o princípio como na teogonia de Ovídio, grega, né? Então, não é no princípio era o caos, porque antes do caos, Keshek, as trevas, esconde a face de Terrom. Terrom é o caos, tá vendo? Mas o iniciante nem mesmo é capaz de enxergar o caos. Imagina o estado de ignorância em que o homem nasce, olha. Tá vendo? A prancha aqui está completa. Então, o estado de ignorância humano é tão grande que Keshek, as trevas, encobrem o caos. Vai ser necessário 2 passos, 2 dias da criação, na menorá, no candelabro de 7 braços. Vai ser 2 fases aqui da criação, né? Primeiro, é onde nós estamos agora. Tiramos as trevas, ou seja, a venda negra, e aparece o quê? No princípio, Deus criou a luz. Disse Deus, faça-se a luz. Via mer Elohim, e aí Aor. Via aí Aor. E fez-se a luz. Então, tirando as trevas, Keshek, que cobria Terrom, que é o caos, agora é que vocês vão começar a ver. Então, a primeira coisa aqui parece até o olho humano, tem tudo a ver. A luz incriada, que não é esta luz que está iluminando esse quadro, não é esta luz que está iluminando esse ambiente da nossa gravação. A luz incriada é a luz da inteligência, do entendimento, da compreensão. Então, é obra divina, via mer Elohim. Disse Elohim, fiat lux, faça-se a luz. E aí Aor. E a luz se fez. Via aí Aor. Et lux fiat. Então, e foi feita a luz. Então, saímos desse quadro, que é o Nigredo, passamos para esse quadro, que é o Albedo. Mas vocês vejam que isto estava debaixo disso. Vocês veem que as trevas, a escuridão, ainda está aqui. Então, nós tiramos a primeira camada de Keshek, das trevas, e aí a luz incriada, o entendimento, a inteligência, o discernimento, como vocês quiserem, né? O critério, a lógica, tudo aquilo que Deus nos deu para entender, para compreendê-lo. Deus quer ser entendido, então fez a luz, ou seja, acendeu em nós a luz do entendimento. Essa é a luz incriada.
primeiro dia da criação. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, a primeira camada das trevas foi retirada, como vocês estão vendo aqui. Nós estamos aqui no Nigredo, em que eu demorei muito explicando o que é que estava aqui debaixo. Agora vocês vão começar a trabalhar, porque agora o olho de vocês, que também pode ser simbolizado por isso aqui, mas o olho da mente, né? O entendimento, a compreensão, o discernimento, o critério, a lógica. Então, vamos agora ver isto através de um dom que Deus nos deu, pois Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Ou, segundo Gênesis 2, eu citei Gênesis 1, e Deus fez um boneco de barro e deu-lhe forma, depois soprou nas suas narinas o hálito da vida e o homem se tornou alma viva, Nefesh Hayah, tanto faz. Então, vamos começar agora aqui com a capacidade de, vamos dizer assim, discernir que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que a nossa mente, inteligência, vontade, memória, sensibilidade são a imagem de Deus. São 4 elementos, Yod, Re, Val, Re. Não são 3. A gente fala da Trindade, da Tríade, da Santa Tríade, Ain, Sof, Yaor, mas Reshit está lá. Dentro do Ain, Sof, Yaor tem Reshit. Então agora vocês já podem compreender aqui porque a Tríade, na verdade, é representada nas iniciações por um quaternário, porque dentro das trevas divinas, agora, pela luz incriada, o entendimento, a inteligência, o raciocínio, ou seja, as nossas faculdades superiores, tiramos a primeira camada de trevas e então vamos enxergar o homem. Então, isto é feito na primeira criação e na segunda criação. Aqui Elohim criou os dois, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou e os abençoou. E aqui Yahvé faz a segunda criação, é nessa que nós vamos criar a nossa, na criação de Yahvé. Aqui temos, além de Ain, Sof, Aor, temos Reshit, portanto não é um ternário, é um quaternário, e aqui nós temos também um quaternário. Aqui nós temos Reshit, e aqui nós temos Yod, Re, Val, Re, Yahvé, ou Yahvé, ou Javé, como vocês quiserem. A nossa criação vai ser feita aqui. E seremos capazes de criar? Seremos, porque vamos chegar ao caos, vamos enxergar o caos nessa criação de Javé. Ainda não estamos lá. Aqui é tudo ordem, e Deus viu que era bom. E Deus fez as águas e viu que era bom e separou águas de águas. E Deus fez os monstros marinhos e viu que era bom. E fez as florestas e as árvores que dão fruto e viu que era bom. E no 7º dia Deus olhou toda a sua criação e viu que era muito bom. Isto é aqui em cima. Aqui embaixo na criação de Javé, assim que Javé cria o homem, diz: não é bom que o homem fique só. Aqui Deus, ou seja, não é bom. Enquanto que aqui esse Deus, Elohim, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cria e vê que toda a criação dele é boa, e cria o homem à sua imagem e semelhança, para reinarem sobre o universo, quer dizer, cria um rei e uma rainha, e os abençoa, e diz a eles: reinai sobre o universo. A ideia de Javé é criar um lavrador, porque não havia ainda homem que lavrasse a terra e que já fizesse brotar arbusto. Então Yahvé disse:
façamos o homem. A frase é a mesma. E Javé formou o homem do barro, da argila do solo, Adamá, por isso o nome Adam, que é a redução de Adamá, e disse, mas não é bom que o homem esteja só. Reconheceu então que a sua criação não é boa. E aí fez o homem adormecer, tirou de lá a mulher do meio, não é da costela, tirou Havá. Então, não é da costela, é da metade de Adão, como nós já vimos aqui, né? Então, essa é a criação de Javé. Então, o Adam Kadmon, macho e fêmea os criou, só que não os abençoou. Os amaldiçoou. Nós temos em Gênesis 3, que o homem e a mulher comem o fruto da árvore da vida, a serpente tenta a mulher e a mulher aceita, e come o fruto da árvore da vida, a coluna quebrada. A expulsão do paraíso. Então, o homem, o Adam Kadmon, se fragmentou, o próprio Javé dividiu ao meio e completou com carne a parte feminina e completou com carne a parte masculina. E depois disse, fiquem por aí que eu vou botar a serpente no lugarzinho certo dela para tentar vocês. E aí a serpente o que é que fez? Fragmentou o homem em 4, o fleumático, o sanguíneo, o nervoso e o atrabiliário ou voluntário. Quer dizer, na criação de Javé, tudo é feito em ordem, como nós vimos no Gênesis 3. Javé luta com os dragões, mata Raabe, mata Behemoth, Leviatã, mas não mata Terrom, Tiamat, aprisiona. Apsu e Tiamat são aprisionados. Eles se soltam e Tiamat, né, segundo o Gênesis 2, em forma de serpente, ou seja, Nahash, é esse o nome, vai tentar a parte feminina que o próprio Yahvé tinha separado. Se estivessem juntos, a razão não teria deixado que a emoção caísse. Yahvé sabe que a parte feminina, emocional, afetiva, sentimental é mais fraca e a parte masculina, racional e fria é mais forte. Ele separa para facilitar a tentação da serpente. Além do que, a serpente era o mais inteligente de todos os seres que Javé colocaram no paraíso. Então ele faz de propósito. Tudo obedece a um plano pré-determinado por Javé. Separando as duas partes, ele enfraquece, porque quando a serpente, Nahash, Tiamat, Terrom, tenta a parte feminina, que é os sentimentos, os afetos, a emoção, a parte masculina não está perto, que é a razão, a frieza, o equilíbrio. Então a mulher cai, e aí depois a parte sentimental, afetiva, convence a parte racional que é bom, e eles então fazem a sua obra. Quer dizer, eles recebem a luz do entendimento e percebem que eles têm o poder de Javé, o poder da criação, que será o objetivo de todas as escolas iniciáticas, que é um segredo intransmissível, porque quem conseguiu não pode transmitir, não há palavras que transmitam. Você consegue ou não consegue, simbolizado aqui, né, pela águia, tanto da parte feminina como masculina, né, do Mercúrio, onde é que está o enxofre? Tá? Em outra. Mercúrio, enxofre, sal e azoto. Então, os 4 elementos separados são os 4 temperamentos. Nenhum deles sozinho é suficiente para criar a pedra filosofal. Então, nós fomos criados por Javé assim e fragmentados por ele mesmo inicialmente, em 2 partes, emoção e razão. A emoção foi seduzida pelo desejo de criar, que a razão sabia que tinha,
porque todo Deus criador cria um Deus criado criador. Javé foi criado por Reshit, que é um Deus criador, que criou Javé, um Deus criador. E Javé criou o homem, que é um ser divino criador. E então o homem, sabendo que ele tinha o poder da criação, só que tinha que esperar, segundo a Cabala, transcorrerem 24 horas para que ele adquirisse inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Portanto, condição suficiente para fazer uma criação perfeita. E Nahash, a serpente do Gênesis, o induz, ou os induz, através da emoção, a fazer nas 6 horas iniciais da criação. Então, o próprio Javé separou a emoção da razão, ou seja, enfraqueceu o Adam Kadmon. Uma vez separados, a serpente, então, através da emoção, faz com que ela se convença de que o poder da criação pode e deve ser exercido. Então, ela chama a razão, ela se comunica com a razão e convence a razão, essa é a alegoria do texto, a criar. Então, a criação dela, dos dois, não vai ser perfeita, porque não tinham transcorrido ainda simbolicamente as 24 horas da criação de Javé, que eram necessárias para os dois exercerem o poder da criação. Logo, o que eles fazem é o mundo onde nós estamos, que não é o mundo de Javé. O mundo de Javé nós vimos, e talvez leiamos de novo para você, no Gênesis 3, onde ele faz tudo perfeito, e tudo quando ele mata os dragões que estão atrapalhando ele, prende num lugar seguro Tiamat e Apsu, com ferrolho, e depois celebra a vitória dele sobre os dragões, junto com os anjos, os filhos de Deus e toda a criação, exatamente como Marduk. Depois que faz a criação dele, celebra com os outros deuses. Então, tudo faz parte de um plano que a iniciação descobriu, e aí que nós teremos que aceitar quando descemos voluntariamente para o poço, aqui o poço da regaleira, descemos voluntariamente com nossos próprios pés, ou seja, aceitamos o plano de Javé e caímos no fundo do poço. Lá no fundo desse poço tem o vitriol, que é a tábua de esmeraldas, e renasce em nossos corações a esperança de ser como Deus, de construir uma torre, as catedrais góticas, ou a Torre Eiffel, ou, como está muito bem colocado aqui nos zigurates, porque se fizéssemos uma construção que não tivesse como subir, tudo seria inútil, todo esforço seria inútil. Mas vocês vejam, a pirâmide não tem como subir, mas os zigurates têm. São pirâmides escalonadas, elas têm degraus, sejam entre os incas, seja entre os babilônios, né? A pirâmide é escalonada. Então, aqui é as pirâmides incas. Aqui é a pirâmide, o zigurate babilônio, aqui também. Então teremos que subir através da pirâmide escalonada. O Vaticano sabe dessa simbologia e coloca aqui no centro da Praça de São Pedro o obelisco, que é o símbolo da Torre de Babel. Construiremos um edifício que vá da terra ao céu e nós atingiremos o trono de Deus e teremos um nome célebre, seremos deuses. Então, pode ser representada de várias maneiras, mas essa reintegração necessário se faz que nós cheguemos à virtude.
Então a primeira luta é essa aqui. A virtude com a espada da justiça, né, que nos oferece então essa arma, por isso o valor da espada, símbolo do fogo, né, e que nós precisamos, usando a espada da virtude, conseguir chegar à vitória. Uma caminhada muito, muito longa até aqui, que todas as escolas de simbologia apresentam de modos diversos, mas o fim é o mesmo. Na simbologia católica, nós temos aqui num livro que até está manchado porque pegou água, mas nós temos aqui Jesus, o perfeito caribu, com os 4 animais, terra, água, fogo e ar, a mitra papal, que eu prometi a vocês que mostraria um dia, com os 4 animais, 2 de um lado, 2 de outro. O Papa João Paulo II, quando veio ao Brasil, usou essa mitra. Os 4 evangelistas que os cristãos sabiam que Lucas é representado pelo boi, Mateus é representado pelo anjo, Marcos é representado pelo leão e João é representado pela águia. Os 4 estão aqui ao lado de Jesus, o perfeito caribu. Então faz parte da tradição católica, faz parte de todas as tradições. O perfeito caribu é aquele que conseguiu vencer a cruz dos elementos, né? A ira, a gula, a ansiedade e o medo. Então, ele vence a cruz dos elementos, se sobrepondo a essas fraquezas, né? Ele não tem direito de se irar. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida porque se irou várias vezes, né? Quando chegou lá embaixo do Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas da lei, que viu os judeus adorando um touro, ele jogou as tábuas da lei no chão e quebrou. Então, se irou, e outras vezes mais. Então, teremos que dominar o medo, a dúvida, a ansiedade e o medo, a dúvida, a ansiedade e a ira. Principalmente a ira, que é a pior de todas as paixões, para poder chegar à virtude simbolizada aqui pela Virgem. Então, também nas outras escolas iniciáticas, a virtude é sempre representada por uma Virgem, aqui com um filho no colo, que somos nós. Então, faz parte da tradição cristã católica, né? Jesus Cristo é representado como o perfeito caribu em várias gravuras. Aqui nós temos o frontispício da Catedral de Chartres, onde ele está ali no centro, num oval, e os 4 animais sagrados que nós já mostramos antes. Teremos que chegar a isso, mas para chegarmos a isso, temos que chegar antes a isso. A vitória, né, com a espada na mão, a espada da justiça. Então, somente sendo justo, a Bíblia diz que José, vendo Maria grávida, sabendo que o filho não era seu porque não tinha ainda habitado com ela, sendo justo e não querendo difamá-la, decidiu abandoná-la secretamente. Então, sem a espada da justiça, não teremos acesso à virtude, sempre representada em forma feminina, para neutralizar a falha, a queda que simbolicamente foi feita por uma mulher. Então, só assim chegaremos à verdadeira liberdade dos filhos de Deus, né? O livro da lei, a inteligência irradiante, portanto, a perfeita compreensão em nossa cabeça, o sol luminoso da inteligência, e aqui a luz criada, que nós vamos criar. Então, é essa imagem que Pike chama de Lúcifer. E aí os ignorantes que leem a obra dele diz que é o diabo, que Pike vai introduzir no mundo a religião do diabo.
É muita ignorância. Em todo caso, cada um com aquilo que acredita. Então, na verdade, a religião de Lúcifer, que Pike menciona, é Mitra, né, como o Cristo. Aqui, na teosofia, Helena Petrovna Blavatsky coloca o equilíbrio, representado pelo triângulo em negro, o feminino, e pelo triângulo em branco, o masculino, e a cruz dos elementos no centro, dominada, vencida, terra, água, fogo e ar, ou ira, medo, dúvida e ansiedade. Então, vejam, sempre a mesma coisa, que é na teosofia de Blavatsky. Então, em qualquer outro livro, quando chegarmos, vamos dizer, aqui, a maçonaria, teremos pela tradição cristã, tá vendo? A planta de uma catedral gótica é um homem em pé, assim como a planta do Templo de Jerusalém, que serve de modelo para as lojas maçônicas, também aqui é o interior. Então, como é que é o interior da alma de um homem virtuoso, silencioso, sempre um triângulo apontando para o alto e em harmonia, em equilíbrio, construído com proporção. Então, você vê que todas as escolas vão levando a mesma coisa. A coluna quebrada, o homem caído, na verdade, na teogonia, na teologia cristã, né, o julgamento de Javé, com Adão e Eva e a serpente, e os amaldiçoou e disse: agora vão viver no mundo que vocês criaram. E jogou a gente aqui. E nós teremos que subir, não pela pirâmide, porque não é possível. Ninguém pode subir a pirâmide, mas pela escada de Jacó, ascendente, em forma de uma voluta, que nós teremos que ir dando a volta, né? O código Fibonacci, nós finalmente chegaremos à virtude e, através da virtude, adquiriremos o que aqui McNulty coloca com muita propriedade, né? Trabalhando o corpo, que é o touro, trabalhando a alma, que é o psiquismo, o psicológico, o psíquico, chegaremos ao espírito, e através do espírito, tem um triângulo aqui de cabeça para baixo, apenas pontilhado, a divindade. Tudo é a mesma coisa que nós temos mostrado a vocês. A descida é a aceitação voluntária de que nós caímos e, portanto, será necessário morrer para o vício e nascer para a virtude. Aqui está representada pela sagrada Shekinah, ou Shekinah, né? Aqui nós temos num painel 3 colunas, mas são 4, não são 3. Aí já disse isso para vocês. Olha aqui, ó. Contem as colunas. 1, 2, 3, 4. Yod, Re, Val, Re. Não tem como fugir desta verdade. Então são 4 colunas, que é o nome de Deus, o nome divino. Então, estamos assim facilitando para aqueles que quiserem. Então, se alguém não quiser, paciência, não aceite, né? Então, teremos que fazer uma opção entre pertencer às ordens iniciáticas que optaram pela pirâmide, uma estrutura fixa, onde o homem não tem como progredir,
quem está no alto estará sempre no alto, a cada geração, né? A rainha da Inglaterra disse que era princesa, a família dela, fazendo a árvore genealógica, remonta ao Egito. Os Rothschild dizem que, fazendo a árvore genealógica, eles remontam à Babilônia. Então estavam entre aqueles cambistas que Jesus expulsou do templo e deu uma surra neles, abriu as grades e soltou os cabritos e os bois e as ovelhas. Então essa é a ordem que Jesus Cristo rejeitou e essa é a ordem que Jesus Cristo aceitou. Quer dizer, é dar asas ao homem para que ele consiga atingir a divindade. Somente como águia, nós vimos os 4 evangelistas, vocês se lembram, e vencendo o touro. Mas aí a iniciação mitraica aqui comete um grande erro, porque Mitra, nessa famosa figura dele, aqui está ele e o seu anjo. O anjo de Mitra se chama um Éon. E aqui está Mitra matando o touro. Mas se matar o touro, o homem cai, tudo cai. Porque na figura que nós vimos e mostramos a vocês, isso seria o Cristo do zoroastrismo, Mitra. Vejam o barrete deles, peguem a moeda de R$1, que vocês vão ver a cabeça dele lá. Peguem qualquer cédula do nosso dinheiro e vocês vão ver a cabeça dele lá. Não perfeitamente delineada como está aqui. Isso vocês verão na França. No dinheiro francês ele está perfeitamente retratado. Na Estátua da Liberdade ele está perfeitamente retratado. Mas na iniciação mitraica ele está matando o touro. Está enfiando o punhal no touro para matá-lo. E se matar o touro, tudo desaba. Toda a construção desaba. Não adianta ter um éon poderoso como anjo, mensageiro, que obedeça às minhas ordens, porque o touro é quem sustenta toda a organização humana, que é o corpo. Então, aqui que nós mostramos a vocês, vamos mostrar de novo. O que é que está sustentando toda a estrutura superior? O touro. Se matar o touro, tudo mais desaba. O touro, que é símbolo dos instintos, não pode ser morto. O trabalho terá que ser feito de tal maneira que o touro seja domado, dominado. É como a tourada em que o toureiro, no final, não matava o touro enfiando uma espada na ilharga dele, né? Toreava até o bicho cansar, e quando o bicho estava exausto, ele batia na testa dele, dizendo: venci a brutalidade e a força pela inteligência, pela astúcia, pela minha agilidade. Então, não podemos matar o touro. O touro é o corpo humano, são os instintos que serão estudados separadamente em gravuras parecidas com essa, né? Então, é o corpo. Aqui Papos, no ABC do ocultismo, mostra um esquema do corpo, mas ele valoriza apenas cabeça, peito e ventre. O resto não interessa. Então ele divide o corpo em 3 partes, cabeça, peito e ventre, e nós vamos ter então que aprender a tratar, cuidar, dominar, amansar esse touro. Se matá-lo, então o trabalho está todo perdido. É o touro quem sustenta tudo. Então não podemos matá-lo, e isso sabiam os nossos ancestrais, né? Nas educações ou nas iniciações antigas. Eles sabiam disso porque o inferior é sempre dominado pelo superior. Então não se trata de matar o inferior, embora simbolicamente, nas 3 etapas em que aqui estão figuradas, tem que se subir essa escada, já se está no fundo do poço, agora vamos subir. Não tem outro jeito,
para baixo não se pode mais ir, então tem que subir para chegar à inteligência solar. Segunda iniciação, a descida ao poço. Terceira iniciação, a conquista do esquadro, que é a retidão. O nível prumo, a justiça e o equilíbrio. Então, a retidão, a justiça e o equilíbrio. Então, com essa conquista, em 3 etapas, o homem restaura as colunas partidas e atinge a condição de, agora vou para o outro livro, de ser um templo vivo. Então, começando daqui, do gabinete das reflexões, ele morre simbolicamente, então não mata de fato nada, ele não pode matar os instintos, né? Ele desce até as regiões profundas do instinto, conhece-o e domina-o. E aí constrói essa magnífica catedral na alma dele, que é para poder fazer o trabalho ao qual ele se propôs. Então, o planejamento é belíssimo e é perfeito. Teremos que aceitar, contudo, que o livro da lei que nos levará, é o programa para chegar até a virtude, né? Então, primeiro chegaremos a essa estrela de 5 pontas, que é o homem ainda com imperfeições, para depois chegar até a estrela de 6 pontas, que é o homem já vencido as suas imperfeições. Já sabemos, já dissemos a vocês, que a estrela de 5 pontas é o homem ainda imperfeito, em luta. Aqui está o mutus liber, que só deve ser decodificado totalmente por aqueles que já têm o esquadro e o compasso. Aqui também, necessário chegar até o esquadro e o compasso, que, se a gente entrecruzar da maneira correta, vai descobrir que é uma estrela de 6 pontas. Então, essa estrela de 6 pontas é que vai nos permitir chegar a isso. Então, cá está o Mutus Liber, livro das mutações, acessível apenas àquele que conseguiu entrelaçar o esquadro e o compasso. O esquadro da retidão e o compasso que me limita a fazer somente o bem que eu quero e a evitar o mal que eu não quero. Só aí o mutus liber estará completamente aberto para mim e só assim eu poderei chegar até a virtude, né? Então, essa iniciação é falsa, é aquela que foi instaurada pela grande ordem, pela nova ordem mundial, né? Tudo aí, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Então não é assim, é assim, é uma escada com as chaves para chegar até a luz do sol, a inteligência, ao brilho da inteligência. O caminho tem que ser trilhado com muita sabedoria e com muito esforço. Mas aqui nós temos aquele que chegou praticamente ao final, já é o grau 32. Javé já está aqui em cima. Em todos eles, Javé está aqui em cima. Aqui ainda em forma de uma estrela de 6 pontas, aqui com a águia bicéfala e aqui em cima a coroa, que seria pela cabala. Então, a cruz dos elementos é conquistados, dominados, né? E aqui, portanto, uma cruz de 8 pontas e Javé lá em cima. Então, o final é previsível, ou pelo menos o final colimado é perfeitamente
entendível, compreensível. Agora, chegar até lá é que é o problema, né? Como chegar até lá é necessário muito esforço, porque o homem terá que morrer. Aqui nós temos uma iniciação de mestre maçom, ou seja, aquele que recebe o esquadro da retidão. Os quadrados pequenos são as etapas do ritual. E, finalmente, aqui nós temos o maçom morto no tapete da loja. Aqui todos os irmãos apontando para ele as suas espadas. Se ele fizer qualquer movimento suspeito, então as espadas provarão que ele deve estar morto mesmo, né? E a pedra bruta, que é o estado do homem macaco, a pedra lavrada, que é o estado do homem com uma estrela de 5 pontas, é o equivalente, as chaves para chegar até isso e a escada que levará à virtude. Então, mas o quadro mais belo que nós achamos aqui, antes tem um outro aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, tá vendo? Olha, eu disse, não são 3 colunas, são 4. Aqui está a 4ª coluna, sobre a qual está a luz, o mutus liber, o livro da lei. Então tem 1, 2, falta uma terceira, e aqui a 4ª, em cima do qual está o mutus liber, que alguns chamam coluna e alguns chamam de altar, não importa. Então são 4, Iode, Re, Val, Re. Vamos agora à figura que eu disse a vocês, que é uma maravilha, é uma concepção belíssima, que mostra alegoricamente a coluna restaurada, completamente de pé. As virtudes são 7 virtudes teologais, e aqui a virtude vitoriosa, quer dizer, sobre o globo terrestre, ela, vitoriosa, né, dá o grito de vitória sobre o globo terrestre e sobre o globo celeste. O Sol de um lado, a Lua do outro. Temos uma ainda mais bela do que essa. Temos uma concepção ainda mais bela do que essa. Espero que eu encontre. Aquela já é muito bonita, já pensou? Mas nós temos uma concepção ainda mais bela do que aquela. É parecidíssima, a mensagem é a mesma, e aqui nós temos, né, o homem ou a mulher na qualidade de realeza restaurada, acompanhado pelo seu anjo, ó. Esse aqui tem asas, então é um anjo que conseguiu levar o homem ou a mulher de volta à sua condição de realeza, porque ele subiu a árvore da vida, né, depois de ter comido o fruto dela e de ter sofrido, então resgatou o seu estado original, e aqui nós temos a coluna restaurada totalmente e a virtude entronizada como rainha. Então, atingir a virtude. E acima da virtude, o triângulo, o delta, com as letras Iode, Re, Val, Re. Então, nós iniciaremos nosso método de iniciação seguindo a alquimia, e por seguirmos a alquimia, que também tem o Mutus Liber, livro das mutações, das mudanças, por seguirmos a alquimia, teremos de compreender a Tábua de Esmeraldas, que eu ainda não li para vocês, mas que todo mundo sabe dizer o que está em cima é como o que está embaixo. É um dos axiomas da Tábula Smaragdina,
verba secretorum hermetis. Então, nossa base será essa, né? Aqui nós temos os 4 elementos: o mercúrio, o sal, o enxofre e o azoto. O sol e a lua lá em cima. Então, os 4 elementos alquímicos: o mercúrio, o sal, o enxofre, o azoto. A base de tudo é o mercúrio. Sem encontrar o mercúrio, não se chega a juntar o Sol com a Lua, que seria recompor as naturezas masculina e feminina do andrógeno universal, desunidas por Javé, naquela figura que nós mostramos a vocês. Então ali já temos as figuras unidas, reunidas. Então, os 4 temperamentos, colocados de tal maneira que no próximo vídeo nós vamos detalhar, tiradas os defeitos e usando-se apenas as virtudes, o lado positivo. Então, aqui é o Adão Cadmon. Javé o transformou no Adão Belial, fazendo com que ele caísse, que ele enfraquecesse, e aí ele se multiplicou como Adão protoplasta em 4 temperamentos diferentes. Esses 4 temperamentos diferentes nós mostramos a vocês neste livrinho aqui. Todos eles têm virtudes e defeitos, e nós vamos reconduzi-los à sua forma equilibrada. Não vamos usar o compasso, o esquadro, o nível, o prumo, a régua, não vamos usar isso porque estaremos dentro de uma simbologia alquímica. Vamos usar o enxofre, o sal, o mercúrio para chegar ao azoto. Então, próximo vídeo, nós vamos mostrar então o que seria a luz incriada dentro da mente do homem que já está, vamos dizer assim, em condições de se auto-refazer, de se redimir, ou seja, de domar o touro, o leão e se tornar águia, conduzindo todo esse processo. Então, os temperamentos em si não são maus, mas o que nós temos que fazer é usar apenas as virtudes de cada um dele e eliminar os defeitos. Faremos isso agora pelo método alquímico, usando a tábua de esmeraldas, que nos ensina o mesmo que a maçonaria, o mesmo que a Igreja Católica, o mesmo que a Helena Petrovna Blavatsky ensina na sua teosofia, né? Em suma, todas as escolas levam a um mesmo fim. Todos os caminhos conduzem a Roma, ou a Santiago de Compostela, como disse o autor do Caminho de Santiago, né? Amigo lá do Raul Seixas. Agora espero que, tirado o véu negro, Kshek, as trevas, que vocês tenham aberto os olhos, já que a luz incriada foi feita, fiat lux, em latim, ia or, seja luz, via or, e foi luz. Então é agora com essa luz interior que nós vamos pôr mãos à obra e trabalhar o nosso corpo, simbolicamente a terra, a água, o fogo e o ar. Usaremos bastante o simbolismo. Não mataremos o touro, já disse a vocês, matar o touro seria desgraçar toda a iniciação, seria tornar impossível toda a iniciação. Isso aqui é um imenso erro do mitraísmo, né? Não era assim que se fazia. Então, os que fizeram essa estátua para homenagear Mitra arrasaram com ele, porque é domar o touro.
E pelo método que nós vamos também nos auxiliarmos, que nós temos aqui à nossa esquerda, né? Nós iremos também fazer a caminhada a Santiago de Compostela. Aqui, ó, veja aqui, o que é que tem à frente do chamado louco, que é o buscador? Um imenso horizonte em branco ou em negro, tanto faz. O fato é que ele não vê nada. Ele olha e nada vê à sua frente. É como um cego. É outra maneira de dizer que ele está com a venda nos olhos, porque ele nada vê. Então, na segunda figura, nós temos já os elementos sobre a mesa: terra, água, fogo e ar. Será a nossa próxima aula, o nosso próximo vídeo. Inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Mas, para isso, teremos que aceitar que o livro da lei, o livro sagrado, né, o mutus liber, foi uma dádiva dos céus. Não importa se aquele homem no alto da montanha recebendo o livro das mãos de Deus é Moisés, se é Sargão II, se é Hammurabi, se é Ur-Namur, mas é abrindo o livro da iniciação, o mutus liber, que nós iremos fazer todas as operações. Aqui no silêncio de um quarto de um mosteiro, 4x4, um ambiente extremamente pequeno, Jesus diz: quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. É o que essa imagem do tarô, chamada inadequadamente a papisa, mas não é o estudante, vai nos ensinar. Então aqui estou mostrando 3 lâminas do tarô, que a quarta já está querendo aparecer, mas não pode. Então, em vez das trevas, muita luz. E muita luz cega o candidato e ele só vê um grande branco no seu horizonte. Não há nada além de um horizonte branco onde ele não vê nada. Aqui ele já vê na mesa os objetos que estão na sacola. E assim, com esses recursos e seguindo os nossos livros, vamos passar para vocês aquilo que nós fizemos. O trabalho sobre a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade. Iod, Re, Val, Re. Deem seu like ou seu dislike, comentem se assim o quiserem, inscrevam-se no canal. E esse será será o 5º vídeo da série Alquimia, né? Mas não será mais chamado Albedo, que foi o nome da anterior, mas colocaremos a frase latina Fiat Lux, que é conhecida de todos. Então, 5, Alquimia, 5, Fiat Lux. Até lá.